Update. Graduando de enfermagem, estou no 3º semestre e eu fui convidado aqui para falar com vocês, compartilhar uma experiência que eu tive em relação à matéria de tecnologia aplicada à saúde, tecnologia de educação em saúde. E o tema da história que eu vou contar para vocês é Uma Pessoa Pode Mudar Tudo. E, bom, primeiro eu vou pontuar para vocês o que me marcou dentro dessa matéria, que é a teoria de aprendizagem significativa. Vou dar uma pequena explicação sobre o que é essa teoria. É uma teoria que ela determina que para você aprender alguma coisa, de fato, essa coisa ficar marcada na sua memória, você precisa saber o que você conhece, Você tem que conhecer aquilo que você sabe. E o que seria esse conhecer aquilo que você sabe? É assim, eu, João Guilherme, sei que eu gosto de matemática, sei que eu gosto de física, tenho alguns conteúdos que eu aprendi durante a minha vida e tenho ciência disso. E eu tenho que aprender um conteúdo novo. E eu tenho que criar essa ponte entre o que eu já tenho e o que eu tenho ciência que eu sei e o objetivo que eu tenho, que é aquilo que eu preciso aprender novo. E tem várias maneiras de vocês fazerem esse processo. Beleza, acho que deu para entender. Agora vou falar novamente da história de Uma Pessoa Pode Mudar Tudo. Eu acho que, como já foi dito aqui por várias pessoas, quando a gente está na faculdade, a gente tem que aprender matérias que a gente não gosta ou tem dificuldade, e aí você cria uma barreira no seu processo, Você está ali para aprender, mas está rolando alguma coisa que não está legal. E aí você se questiona, como que eu vou tornar essa matéria mais digestiva? E tornar essa matéria digestiva significa tornar essa matéria mais fácil de aprender e não necessariamente uma matéria mais fácil. E, bom, a pessoa que me ensinou a responder essa pergunta foi a minha professora Thaís. Ela dá aula de graduação na Faculdade de Brasília e ela é uma ótima aplicadora das teorias de aprendizagem. E é com base nisso que eu aprendi a aplicar isso na minha vida. Então eu vou dar uma palhinha mais ou menos de como ela faz e depois eu vou explicar para vocês como aplicar isso na vida de vocês, para vocês otimizarem o estudo de vocês. E vamos lá, como que a Thaís faz isso? Primeiro que ela não é uma professora convencional, que você chega lá, ela vai dar a aula dela e ela vai sair depois da aula ter sido dada. Não, ela está preocupada se você como aluno vai aprender o que ela tem para passar para você. Então, como que ela faz esse processo? Ela usa as metodologias ativas. E como que isso é formado, Você, primeiro, como eu disse, ela não é uma professora convencional, ela chega na sala de aula, conversa com todos os alunos, e conversando com todos os alunos, ela traça o perfil da turma. Ela se bota à disposição por WhatsApp, por e-mail, e aí ela está ali quebrando aquela barreira de aluno com o professor. E quando ela quebra essa barreira, ela consegue conhecer quem são os alunos dela e com isso traçar um perfil. Traçando um perfil, ela sabe a aula dela que ela tem que dar, mas ela precisa fazer com que a gente aprenda de fato aquela matéria. E aí o que ela usa? As metodologias ativas, que nada mais é que uma maneira de você ensinar para alguém uma coisa não tão convencional como só chegar no quadro e escrever. Tem mais algum embasamento atrás disso que é divertido. E, bom, eu trouxe alguns relatos das aulas da gente, como, por exemplo, a gamificação, que é uma metodologia ativa que a professora Thaís trabalha com a gente, em que a gente, como estudante, desenvolve jogos ou joga. E como que isso pode fazer você aprender alguma coisa? Simples. O jogo ele vai ter todas as características que um jogo tem que ter, mas o intuito principal é a aprendizagem da pessoa. Então, você está lá jogando um jogo da velha, uma imagem em ação, mas ali você está imitando alguma coisa ligada à área da saúde. Então, você está aprendendo o conteúdo que você precisa de uma forma divertida. Ou, por exemplo, como foi relatado dos aviãozinhos, você trabalhar projetos com a sua turma e desenvolver vários tipos de atividade que sempre desenvolvam o aluno como personagem principal no processo de aprendizagem. E isso vai fazer com que
o aluno em si desenvolva, né, a capacidade de aprender um conteúdo que talvez ele tenha receio de aprender, ou não goste de aprender, ou tenha dificuldade de aprender, de forma tranquila, digestiva, como eu coloquei. E aí, como que eu apliquei isso na minha vida e como vocês, alunos, podem aplicar na vida de vocês e fazer com que vocês consigam otimizar o estudo de vocês. Porque, como eu disse, uma pessoa pode mudar tudo. Eu aprendi com a Thaís a otimizar o meu estudo e fazer com que eu consiga estudar melhor. E agora eu vou ensinar para vocês o meu passo a passo com base na minha detalhação da aula da minha professora. O primeiro passo é você conhecer a si mesmo. E é um passo importantíssimo. A gente escuta isso de vários filósofos, né? Em Bíblia, e em vários lugares você tem essa frase sempre bem marcada. E qual é a importância disso de fato para você conseguir aprender alguma coisa? Você tem que saber aquilo que você sabe e o que você não sabe. Porque se você não sabe alguma coisa para aprender aquele conteúdo, é porque te falta base. Faltar base significa que você tem que buscar alguma coisa no passado para que o seu conteúdo seja consolidado. Consolidado tenha estrutura para isso. Então, você vai ter que saber se você sabe o conteúdo ou não, se você tem um conhecimento prévio daquilo ou não. E saber do que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Essa parte é crucial, porque ela serve para o segundo passo. Para você criar uma ponte entre o que você precisa saber e o que você já sabe de si mesmo. E como que pode ser essa ponte? Agora eu vou me usar como exemplo. Eu sou uma pessoa que sou muito competitiva e eu adoro jogar videogame. E como que eu faço isso? Gamificação. Se eu tenho uma matéria que eu preciso aprender, eu vou ali na Play Store ou na Apple Store, ou vou lá no Google e jogo lá, procuro um tipo de jogo que vai estar linkado àquela minha matéria que eu preciso aprender e eu aprendo com base naquilo. Uma prática, assim, um exemplo bem prático disso é a minha aprendizagem com anatomia. Ou você pode ter livros didáticos, né, que vai ter cunho literário tanto quanto didático. Como um exemplo que eu tenho para dar, caso alguém se interesse, que é Alice no País dos Números, da editora Ática, que é um livro muito bom para você conseguir aprender tudo o que você precisa de matemática de maneira legal, que você consiga aprender sem ficar entediado ou alguma coisa do tipo. Ou realidade virtual, que também é um meio de você aprender uma prática boa sem que você tenha algum problema ou que você não, né, tenha que passar por termos e falar com várias pessoas para estar vivenciando aquela prática. Você consegue fazer isso com a realidade virtual também. E o último passo é você ser protagonista do processo, que é você participar isso de forma ativa. Entenda a forma ativa como você está lá e presenciar o estudo, você ser como ser pensante e não como só uma pessoa passiva, como uma pessoa que liga uma videoaula, assiste aquela videoaula e depois que faz a prova ela esquece tudo que ela tem para aprender. Então, seja protagonista do seu aprendizado. E é assim que, como uma pessoa mudou a minha forma de estudar, eu espero ter ajudado vocês e que vocês também consigam, né, otimizar a sua forma de estudo.